O plano definitivo para encerrar a guerra foi revelado, mas será que ele realmente funciona? Descubra os detalhes que ninguém está mostrando e as falhas que podem comprometer tudo. Enquanto isso, o espaço aéreo europeu vira um campo minado, voos comerciais em risco, GPS sabotado e um país que fecha suas fronteiras aéreas de vez. E o que está por trás da execução de um ex-ministro? Um veredicto histórico que choca o mundo e levanta uma pergunta assustadora: quem será o próximo? As regras da mobilização mudaram radicalmente. Agora, doenças que antes passavam despercebidas podem te livrar ou não do fronte. As novas diretrizes vão te surpreender, e não necessariamente pelo lado bom. Essas e outras notícias urgentes dominam a manhã desta segunda-feira, 29 de setembro. Informações exclusivas, análises profundas e tudo o que você precisa saber antes de qualquer um. Este é o Noticiário Nesta, a cobertura mais rápida e clara sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo. Sem rodeios, sem censura, apenas a verdade que outros demoram para contar. A Alemanha está à beira de um colapso na aviação civil. Voos podem ser cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio. O GPS sobre o país falha em proporções alarmantes. Em 2023, eram algumas dezenas de incidentes, só de janeiro a agosto deste ano, já são 447 casos registrados. A imprensa alemã não tem dúvidas, é sabotagem deliberada. Sinais são bloqueados, falsificados, e os principais suspeitos são navios russos equipados com transmissores de alta potência que patrulham o Mar Báltico. Um ataque silencioso, de baixo custo, mas com poder para paralisar uma infraestrutura crítica. Os países bálticos são os mais afetados, com falhas justamente quando aeronaves entram no espaço aéreo alemão. E como se não bastasse, drones misteriosos invadem os céus da Europa. Nas últimas semanas, aparelhos não identificados foram avistados sobre o norte da Alemanha, a Dinamarca e até uma base militar na França. Em Copenhague, o aeroporto teve que paralisar operações, e o ministro da Defesa foi taxativo: isso é uma ofensiva híbrida. A Dinamarca, por sua vez, tomou uma medida drástica: a partir desta segunda, o espaço aéreo do país está fechado para todos os drones civis, 5 dias por semana, por causa da visita de líderes da UE e do risco iminente de novos ataques. Orbán explode contra Zelensky: parem de nos provocar. A declaração inflamada do primeiro-ministro húngaro no X, antigo Twitter, veio após um escândalo envolvendo drones. Kiev acusou: aparelhos vindos da Hungria violaram nossa fronteira, sobrevoando a região da Transcarpátia 2 vezes, alterando a altitude, provavelmente, coletando inteligência sobre infraestrutura industrial. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui, e agora vem a resposta de Budapeste, e não foi nada amigável. A Hungria, membro da OTAN e da UE, lembra que sem o apoio dessas organizações, a Ucrânia já teria desabado há muito tempo. Presidente Zelensky, com todo o respeito, pare de nos importunar, disparou Orbán. Zelensky ordenou uma investigação imediata e avisou: se repetir, haverá consequências. A réplica húngara foi duríssima. O chanceler Péter Szijjártó chamou acusações de delírio e acusou o líder ucraniano de estar perdendo a sanidade. O Ministério da Defesa da Hungria também negou veementemente as alegações. Orbán, porém, foi além. Primeiro se escudou na OTAN e na UE como proteção para seu país, mas logo depois chamou a União Europeia de aliança belicosa. Contradição? Ou estratégia? Quem está certo aqui, Orbán ou a lógica mais básica? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você acha. Os rostos por trás do massacre de Bucha finalmente foram expostos. Uma investigação conjunta do The Sunday Times, juristas e o grupo Ozin revelou a identidade de 13 oficiais russos responsáveis pela carnificina. Entre eles, generais como Alexandre Shaiko, Valery Salatuk e Alexandre Sanchik, além de coronéis e outros altos comandantes que lideraram cerca de 80 militares acusados de crimes contra civis. Bucha ficou 29 dias sob ocupação russa. Após a libertação, foram encontrados os corpos de aproximadamente 500 moradores. Dezenas seguem desaparecidos. As provas são esmagadoras: não foram atos isolados, mas uma operação sistemática de extermínio. Agora, os nomes daqueles que deram as ordens estão à luz do dia. Ser ministro na China pode custar a vida, literalmente. Um ex-ministro da Agricultura foi condenado à morte por corrupção em um veredicto que serve de aviso a toda a elite do país.
Entre 2007 e 2024, o funcionário usou seu cargo para facilitar contratos, cargos e vantagens a empresas e indivíduos, recebendo em troca propinas que somam mais de 268 milhões de yuans, cerca de 37 milhões de dólares. A pena é a máxima, execução, embora com suspensão por 2 anos devido à colaboração com a justiça e à devolução de parte do dinheiro roubado. Além disso, ele perdeu os direitos políticos para sempre e teve todos os bens confiscados. Mais um golpe da campanha anticorrupção de Pequim, que não poupa nem os mais poderosos. E você, concorda com a pena de morte para casos de corrupção em alta escala? Comente sua posição. A Rússia redefine quem está apto para a guerra. O Ministério da Defesa mudou as regras para os ilimitadamente capazes, ampliando a lista de doenças que impedem a assinatura de contratos militares durante a mobilização. Antes eram 26 condições, agora são 35. Além de diabetes, asma, hipertensão, transtornos mentais, epilepsia, HIV e tuberculose, a nova relação inclui anomalias congênitas, problemas cardiovasculares graves, sequelas de fraturas, deformidades nas mãos e nos pés, distúrbios visuais e maxilofaciais, perda auditiva e disfunções no aparelho vestibular. O documento anterior, assinado por Sergei Shoigu em setembro de 2023, foi substituído por este novo texto, aberto à consulta pública. A mensagem é clara: mesmo em plena mobilização, nem todos servem para o fronte. Mas aqui está o detalhe cruel: comprovar a isenção vai ficar muito mais difícil e, claro, a corrupção deve explodir. Os Estados Unidos assumem o papel de árbitro no conflito mais explosivo do planeta. Trump garante que não haverá anexação da margem ocidental e afirma ter um plano para Gaza que, aliás, já vazou na imprensa. Washington exige cessar-fogo imediato, libertação de reféns em 48 horas, desarmamento do Hamas, anistia para quem abandonar a violência e exílio para os demais. Gaza passaria para um governo palestino qualificado, em quem quer que isso seja, sob supervisão internacional, com segurança garantida por forças árabes e globais. Israel retiraria suas tropas de forma gradual. Mas atenção, acordos assim costumam desmoronar na última hora. Por isso, apesar do otimismo, a cautela é essencial. Que a diplomacia siga seu curso, mas sem ilusões. Nossa posição é clara, cristalina e não admite meias palavras: cada refém deve voltar para casa, agora. E o Hamas? Que deixe de ser uma ameaça terrorista para Israel não daqui a meses, não após mais um acordo frágil, mas de forma definitiva e verificável. Os Estados Unidos liderarão a reconstrução dos hospitais arrasados, com recursos que não serão desviados nem negociados. A ajuda humanitária? Sob controle rígido da ONU, sem espaço para desvios ou manipulações. O pacote ainda inclui a troca de prisioneiros. Palestinos presos serão libertados somente após o retorno seguro de todos os reféns israelenses. E o futuro? Sim, há espaço para discutir um Estado palestino, mas só depois. Depois de reformas reais, depois de garantias de que Gaza não se transformará novamente em um reduto de terror. Trump já deixou claro aos líderes árabes: Washington não tolerará anexações israelenses na Cisjordânia. Nenhum centímetro a mais de território ocupado, nenhuma provocação que possa incendiar ainda mais a região. Enquanto isso, em Minsk, Lukashenko treme. Não por frio, mas por medo, um medo tão absurdo que beira o ridículo. Depois das declarações da OTAN de que qualquer objeto que viole seu espaço aéreo será abatido, o ditador bielorrusso já se vê como alvo. Imagina, em seu delírio paranoico, que até um sobrevoo acidental sobre a Polônia, digamos, um passeio de helicóptero pela floresta de Belovezskaya, sua queridinha, poderia desencadear uma resposta imediata. E se abater em meu helicóptero presidencial? Ou de escolta, e especula, como se a Aliança Ocidental estivesse à espreita, esperando o menor deslize para justificar um ataque. Claro que não. A OTAN não anunciou caça-aeronaves civis ou voos rotineiros. Mas a propaganda russa, especialista em distorcer fatos, já plantou a semente do terror em sua mente. E Lukashenko, fiel discípulo de Moscou, prefere acreditar na ficção do que na realidade, afinal, é mais fácil culpar o inimigo externo do que enfrentar as próprias escolhas. Em Moscou, o enterro de Kiosayan foi um espetáculo de hipocrisia. Um funeral que parecia mais um episódio de House of Cards do que uma despedida, lágrimas calculadas, discursos inflamados e a presença obrigatória da nata do regime.
Margarita Simonian, chorosa, era quase carregada pelos braços, o teatro da dor, ensaiado para as câmeras. Putin, é claro, mandou flores. Não qualquer buquê, mas um arranjo fúnebre com a assinatura do Kremlin, pomposo, frio e carregado de simbolismo. Ao redor do caixão, a galeria de sempre, Vladimir Medinsky, o historiador que reescreve a história, Maria Zakharova, a porta-voz que confunde diplomacia com sarcasmo, Philip Kirkorov, eternamente perdido entre portas e polêmicas, e Evgeny Petrozia, o comediante que, ironicamente, só faz rir quando não é para rir, como em um velório. Dizem que ele era um homem fantástico, generoso, que irradiava uma energia de bondade inigualável. Que sua risada contagiava, que sua humanidade transcendia as telas. Talvez. Mas há um detalhe inconveniente: essa mesma bondade a servia para justificar ameaças, para embelezar ódio, para vender guerras como missões fraternais. Falem o que quiserem de sua energia positiva, mas é impossível ignorar o contraste grotesco. Como pode um homem tão andobro ter dedicado sua vida a distorcer a verdade, a chamar invasores de libertadores e vítimas de agressores? Não, não dá para separar o profissional do humano quando o profissionalismo é usado para manipular milhões. E agora, na frente de batalha, ninguém tem tempo para esse discurso de povo irmão. Imaginem a cena: um soldado russo, após uma explosão, olha para os corpos dos companheiros e murmura: olha só, os irmãos ucranianos mandaram outro presente. Matou mais 2 dos nossos. Que irmãos! Que fraternidade é essa que se expressa com mísseis, estupros e cidades reduzidas a escombros? Talvez, um dia, depois da vitória, depois da justiça, depois de tudo, possamos falar em reconciliação. Mas hoje? Hoje eles são o inimigo. Ponto final. O velório de Kiosaia não foi um adeus, foi uma performance. Um último ato do circo propagandístico, com seus atores de sempre, seus clichês e seu patos barato. Ele fará falta? Talvez. Para quem ainda acredita que palavras podem substituir balas, que narrativas podem apagar crimes, que a energia positiva de um homem pode lavar a culpa de um regime. Mas a história não se escreve com lágrimas de crocodilo. Ela se escreve com sangue, com escolhas e com consequências. E enquanto uns choram em Moscou, outros lutam e morrem em Bakhmut, em Avdiivka, em dezenas de cidades que o Kremlin insiste em chamar de liberadas. A diferença? Uns têm lápides de mármore e discursos transmitidos ao vivo. Outros, valas comuns e o silêncio cúmplice do mundo. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu tempo é valioso, e o fato de você ter chegado até o fim prova que ainda há espaço para a verdade, mesmo quando ela dói. Compartilhem, comentem, discutam. Porque é assim que mudamos o jogo. Até a próxima. E que as notícias, quando voltarmos, sejam menos sombrias.